Como é que o Bike Indoor chamou tanto a minha atenção? Você deve estar se perguntando isso, afinal de contas, você deve se perguntar, pô, você era totalmente contra isso e agora você só fala disso, você só traz isso. O que aconteceu? Gente, olha só, o que eu vou explicar nesse vídeo para vocês é muito importante. Você que me conhece há algum tempo, ou você que está acessando esse vídeo agora, está me conhecendo agora, você precisa saber o que aconteceu que fez com que eu mudasse tanto assim. Então, não, você esqueceu o ciclismo indoor? Não, eu não esqueci o ciclismo indoor. Mas por que eu vou te falar agora nesse vídeo por que que o bike indoor me chamou tanto a atenção, cara? O que me fez pensar diferente? Eu vou falar o que me fez pensar diferente agora. Cara, se eu fui abduzido e comecei a gostar do bike indoor, não, 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 ainda não, não fui abduzido. E olha só, se eu comprei uma franquia, né? Se eu vou abrir um estúdio, uma franquia, também não, não, não. Eu vou explicar tudo isso no vídeo. E claro, você deve estar se perguntando, ele deve ter sido contratado por de uma franquia. Ele saiu da Les Mills ano passado, ele era treinador de RPM, agora ele só fala de bike indoor. Cara, provavelmente ele foi contratado por uma franquia. Tá, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Tonon, eu sou especialista em bike indoor, em aulas de sala de bike, né? Sou embaixador da Stages no Brasil, a maior marca de bicicleta, e eu ajudo profissionais de educação física a se tornarem grandes profissionais de sala de bike, e com isso, serem reconhecidos e valorizados. Olha só, gente. O que eu queria dizer para vocês em relação a isso, né? Essa coisa de por que o bike indoor chamou tanto a minha atenção? Né? O que aconteceu que, pô, eu comecei a olhar com tanto carinho para essa modalidade, né, de uma forma diferente da qual eu era, porque eu fui você que pode estar assistindo esse vídeo. Eu falei muito mal dessa aula. Eu falei que essa aula era uma loucura, que isso não era aula de bike, que isso era baderna em cima da bike. Cara, provavelmente isso está passando na sua cabeça e eu falei isso também. Eu falei muito isso. Provavelmente, se você me acompanha há algum tempo, ou se você não me acompanha e assistir vários vídeos desse canal, você vai ver que eu era completamente do ciclismo indoor, do treinamento, da performance. Como alguém esses dias me indagou no Instagram, pô, mas você era da performance, da segurança do aluno e agora está falando disso, essa aula é uma loucura. Cara, primeira coisa que eu fui olhar foi, pô, ah, muita gente ficou sem entender, né? De repente, eu mudei, comecei a mudar minha linguagem, minhas informações, o que eu falava, e tudo isso começou a não fazer sentido para algumas pessoas, né? Algumas pessoas vieram me falar, não, eu vi vídeo seu treinando, cara, eu achei muito estranho, não combina, então, não é que não combina. É a mesma coisa se eu começasse a falar inglês agora aqui, vocês iam falar, ué, mas o Tonão não fala inglês? Mas, de repente, com o passar do tempo, vocês me vendo falar inglês, provavelmente vocês vão falar: caraca, eu não realmente falo inglês. E a mesma coisa está sendo essa transição do ciclismo indoor para bike indoor. Eu ainda dou aulas de ciclismo indoor, mas agora estou começando com as aulas de bike indoor. E aí, meu, eu queria falar para vocês o que que aconteceu, né? O que que aconteceu que nesses últimos tempos aí eu acabei olhando de forma diferente para essa modalidade. A primeira, pô, faz 10 anos que eu e o Rafa começamos, né? Eu sempre falo isso, eu e o Rafa Pereira começamos a estudar isso aí. O Rafa ia fazer aula nas boutiques e tal, eu não, o Rafa ia. E aí a gente começou a perceber que, cara, alguma coisa estava acontecendo. Os estúdios estavam começando a nascer, a procura estava começando a aumentar, e pior, a galera pagava muito caro por isso, pagava muito caro, pagava lá 40, 50 reais para fazer uma aula. Sendo que isso, enquanto a pessoa fazia duas aulas, ela podia fazer aula o mês inteiro na academia, né? Porque as academias estavam 100, 120 reais na época, e as aulas bombando nos estúdios, bombando, e os estúdios crescendo. Aí a gente começou a ver isso, só que, pô, a gente era apaixonado pelo RPM, eu era coordenador técnico do RPM na Les Mills, né? E a gente era apaixonado pela modalidade de ciclismo indoor. E aí a gente começou a ver, pô, como é que a gente pode fazer isso no RPM? E aí a gente apresentou o projeto para os líderes da Les Mills na época, disseram que apresentaram lá na Les Mills para International, mas eu acredito que não aconteceu, porque era um projeto muito bacana para a gente ajudar os gestores de academia a transformar os seus estúdios, né, as suas salas de bike em lugares que fossem como os estúdios, usando o RPM. Mas não foi para frente, ninguém apoiou, tal, beleza. São momentos, cada empresa vive um momento. E nessa, meu, eu saí chegou uma hora que o Rafa saiu da Les Mills, eu resisti o tempo da pandemia, porque eu acreditei muito no online, né? Eu acreditava muito no online, eu tive muita chance no online ali na Les Mills naquele tempo da pandemia, mas de repente eu vi que eu queria mais. Eu queria mais. Foi aí que eu saí da Les Mills. Ao sair da Les Mills, eu falei, caraca, meu, agora eu preciso estudar.
Eu preciso ver porque o mundo mudou, o mercado mudou. Eu não montaria um programa de ciclismo indoor, porque, afinal, ciclismo indoor, cara, eu acredito muito no RPM, eu sou treinador da Stages, eu acredito que existem o spinning, né, que é o ciclismo indoor. Cara, essas modalidades, elas são muito fortes. Mas aí eu falei, cara, deixa eu olhar para um outro cenário, deixa eu olhar para onde ninguém está olhando. Eu falei assim, pô, eu vou procurar olhar. E aí foi lá que, de repente, eu descobri que, pô, eu comecei a estudar o mundo. E o mundo é impressionante o quanto o mundo evoluiu para essas aulas. É, lá, a ideia, meu, tem outros, eu vou falar daqui a pouco no vídeo, porque o que que acontece, o que que eu comecei a observar que começou a me chamar a atenção. Pontos que me chamaram a atenção para essa aula, pontos que me levaram a refletir que não era uma bagunça, e sim uma modalidade diferente. Conversando com o Cello, meu grande amigo, né, um cara que a gente trabalhou muito no ciclismo indoor, que hoje é head coach da Spin Soul, né, conversando com ele algumas vezes, ele deu uma aula num evento, né? E aí, olhando para tudo isso, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. E aí eu entendi melhor a diferença de não ser ciclismo indoor. A gente até gravou um vídeo uma vez, eu e o Rafa, falando entre a diferença entre bike indoor e ciclismo indoor. Tem um vídeo aqui no meu canal também falando sobre isso. E aí, olha que loucura, gente, olha que loucura. Foi aí que eu descobri algo que pouca gente estava olhando. Por quê? Porque a galera está preocupada em dar aula. E eu já dei aula há 20 anos. Faz 20 anos que eu treino professores, que eu dou aula dentro da sala de bike. Mas precisava ser, eu queria mais, eu queria mais, eu queria ser diferente. E aí foi onde eu comecei a observar. Cara, o que que eu comecei a ver? Quais eram os padrões que eu comecei a observar? Primeiro, mais diversão. A galera ia lá, meu, você vê os vídeos, você vê a galera pirada fazendo aula. A galera muito louca fazendo aula. E olha que loucura, gente. Mais uma vez, eu era contra isso. Eu achava que nas minhas aulas era super legal. Eu ir lá judiar das pessoas era super legal. Mas, cara, eu percebi que a galera queria mais diversão. Porque aos poucos eu fui trazendo mais diversão na minha aula e eu vi que a galera gostava mais também. Aí eu comecei a ver mais entretenimento, eu comecei a ver mais pessoas se divertindo, as pessoas indo lá porque elas esfriavam a cabeça, existia menos cobrança dentro desses lugares, as pessoas eram mais, era mais divertido, mais entretenimento, mais alegria, as pessoas fazendo aula muito mais alegre, muito mais felizes. Pô, e uma coisa que eu vejo, eu acompanho vários estúdios, vários professores. Cara, eu comecei a ver o quanto o professor é valorizado nesses lugares. Valorizados de duas formas. Ele ganha melhor, porque os estúdios pagam muito melhores que as academias, e além de eles ganharem melhores, eles são muito mais reconhecidos pelos próprios alunos. Cara, eu não sei, mas dá para contar na mão. Se você vê quantas fotos, né, quantas pessoas marcam os seus professores, eu falo que vão fazer aula de bike na academia, pelo menos das pessoas que eu conheço, pouquíssimas fazem isso. Agora, cara, você vai nos estúdios, a galera pira, nego tira foto, nego marca, nego tira foto no corredor, nego tira foto na recepção, nego tira foto em todo lugar. E na academia parece que não funciona desse jeito. Eu falei, cara, não, tem que ser mais legal, eu quero viver esse mundo mais legal. E foi aí, né, meu, que eu fui observar o crescimento dos estúdios ao redor do mundo. E aí o bagulho pegou, porque daí foi grande mesmo. Ahn, Aí eu vi que o negócio estava gigante. A Stages vendendo bicicleta a rodo para estúdios, no México, na Europa, agora no Brasil, a gente está com 3 ou 4 estúdios para abrir só de Stages. E aí a gente começou a ver. E assim, fora a quantidade de estúdios que abria, fora a quantidade de pessoas que praticavam. E aí você entra no site, tenta fazer uma agenda, agendar uma aula, dependendo do horário, não tem vaga 2, 3 dias antes. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi aí que eu pensei, eu preciso acompanhar essa evolução. Afinal de contas, eu amo a sala de bike, eu amo a bike indoor. Eu vou morrer com o ciclismo indoor? Não, eu quero continuar evoluindo. Foi aí que eu resolvi evoluir e mudar o meu foco para bike indoor. Aí outra coisa que assim, que me motiva muito é estar atualizado. Então, estar atualizado é fundamental. O profissional que quer crescer, meu, ele precisa estar atualizado. Porque senão chega uma hora que ele entra num stay e não vai mais para cima. Aí ele precisa dar aulas de personal o dia inteiro para ele conseguir fazer isso. Uns migraram para o online, maravilha, estão ganhando super bem com isso, eu acho super legal. Agora, a galera do físico, meu, ainda continua trabalhando 14, 15 horas por dia para conseguir ganhar, sei lá, 3, 4 mil, 5 mil reais, 6 mil reais por dia, por mês. Meu, quem vive com esse dinheiro sabe o quanto é difícil viver com um pouco dinheiro. E outra coisa, cara, outra coisa que me levou muito a querer trabalhar com isso foi olhar que os alunos queriam isso.
Os alunos querem uma aula mais divertida, mais alegre, mais entretenimento. Os alunos querem estar mais felizes. Pô, o reconhecimento, sabe? Tudo isso começou a ficar muito melhor. Até, ó, quem é da região lá de longe e tal, em Araçatuba, se não me engano, abriu um estúdio, o Ciclo, e, cara, eles estão bombando lá. Bombando, bombando. Tá? Por quê? Porque eles fizeram diferente. E é isso que eu acho. Então, quando vocês perguntassem, pô, Tonão, mas você era totalmente contra isso? Eu era. Eu era totalmente contra os estúdios, mas era literalmente pelo uso da palavra, por não ter conhecimento, por não saber. E hoje, olhando para os resultados, olhando para tudo isso, eu não acho que você está errado em ser contra. Talvez o que você precisa entender um pouco mais, como eu comecei a entender. Talvez no futuro aí, ou com o passar do tempo, você vai ver que as coisas realmente mudaram, as pessoas realmente mudaram. E você vai ver que na sua frente está sempre os mesmos alunos, enquanto nos estúdios, cada hora tem mais alunos novos, trazendo mais reconhecimento, tanto de dinheiro quanto de reconhecimento profissional. Fica a dica aí para você que é profissional de educação física, para você entender um pouco o que aconteceu na minha vida, né? Por que que eu acabei olhando tanto para o bike indoor e deixando um pouco o ciclismo indoor de lado, mais como paixão, como o que me trouxe até aqui, e dedicar tanto tempo a criar grandes professores de bike indoor. Combinado? Amanhã, ó, presta atenção, amanhã eu vou falar sobre como ser um professor popstar na academia. Se eu fosse você, não perdia o vídeo de amanhã. Até lá.